Você deve estar perguntando, ele colocou outra camisa por quê? Porque eu quis, pô, a camisa é minha, então coloquei. Então é o seguinte, fião, nós vamos agora com a parada aqui. Então vamos ver se eu consigo pegar aqui e enquadrar melhor isso aqui, para não ficar muito longe. Acordo de Dayton, 25 anos. Então o nome desse homem aqui, Marechal Tito, croata. Então nasceu na Croácia. Vai nascer aonde? Croácia. Nasceu em 1892 no povoado cidade de Kumrovak e morreu em 1980 em Ljubljana, na Eslovênia. Só para você ter noção, Tito, ele era tão adorado que acho que o único velório que teve mais gente que ele, parece, foi do João Paulo II, 25 anos depois. No velório do Tito foram Saddam Hussein, vai vendo, Yasser Arafat, Leonid Brezhnev da Rússia, Indira Gandhi, se não me engano, da Índia, Kim Il-sung da Coreia do Norte. O Brasil enviou, o João Figueiredo enviou um general lá para ele, no lugar lá. Foi a Margaret Thatcher do Reino Unido, entendeu? Foi um monte de gente, um monte de chefe de Estado. Tito, ele era admirado por todos, porque ele se manteve dentro da Guerra Fria de uma neutralidade muito interessante. E Tito foi forjado nas guerras. Quando você pega a história de Tito, já ele é o primeiro sargento. Pessoal, é Sergeant Major, realmente Sergeant Major. Nós estamos nos Estados Unidos. Primeiro sargento antigo, o primeiro sargento mais novo dos regimentos da Croácia. Ele foi preso na Rússia quando bateu lá de frente na Primeira Guerra Mundial. Foi para a prisão dos Urais. Depois combateu junto com a rapaziada para tirar o czar, né, na Revolução do Outubro Vermelho. Então o homem foi forjado nas guerras, tá? Só estou colocando isso aqui para vocês. E dentro desse contexto todo, na Segunda Guerra Mundial, que eu falei no vídeo passado, que Tito liderava os partisãs, ele vira marechal, se não me falha a memória, em 1943. A figura dele era uma figura singular, uma figura heróica. Ele consegue, sem a ajuda dos aliados, expulsar os nazistas do território. Então ele era respeitado. Então Tito vai ao poder. O que ele faz? Tito, ele é tão assim, a força dele é tão grande, que ele consegue romper com a Rússia de Stalin em 1948. Você imagina o que é um país socialista romper com a União Soviética de Stalin em 48? Ele rompe, falou, não vamos ficar subordinados a vocês. Ele em 1955, já falamos isso, ele vai participar de uma conferência de um movimento dos não alinhados, que é a chamada Conferência de Bandung, na Indonésia, onde o Gamal Abdel Nasser do Egito e Jawaharlal Nehru da Índia se destacam pelo movimento dos não alinhados, ok? Então veja bem a situação. E aí o que acontece? Ele consegue manter a unidade da Iugoslávia, 6 povos, eslovenos, croatas, bósnios, né? Sérvios, montenegrinos, macedônios, e aqui duas minorias, húngaros e kosovares, que também podem ser albaneses. Então ele consegue manter toda esta situação nas mãos. Alguns criticam dizendo que Tito é mão de ferro, mas ao mesmo tempo, para se lidar com aquilo ali, para lidar com todo aquele processo, ele tinha que ter uma mão de ferro, entre aspas, mas ele tinha uma flexibilidade muito grande. Por quê? Vamos ver o seguinte, como é que ele consegue manter? O vídeo não é tão longo assim. Primeiro, a autogestão. Ou seja, você entende do volvismo hoje temos o volvismo, que o volvismo diz muito isso, o trabalhador gerencia a empresa. Tito já usava isso, porque isso é um princípio socialista, a autogestão. Os trabalhadores estão à frente de suas empresas gerenciando, ou seja, administrando, vendo o que fazer, dando ao trabalhador um poder muito grande, um poder decisório, que é o que as empresas modernas fazem, principalmente no Silício, no Vale do Silício, e outras empresas modernas no mundo atual.
a língua. Isso aqui parece brincadeira, mas vamos ver o seguinte. Os dois alfabetos foram considerados por Tito como oficiais. O alfabeto latino, utilizado pela Croácia, Eslovênia, pela Bósnia, e o alfabeto cirílico, utilizado pela Sérvia. E a língua foi um caso interessante. A língua não é sérvio-croata, a língua não é croata-sérvio. Então cuidado com a língua, para manter a unidade. Por como a disputa sempre foi de Sérvia e Croácia, batendo pesado uma na outra, a disputa do ideal da grande Sérvia com a grande Croácia, Tito tem uma ideia fantástica. Ele era croata, mas como eu falei para vocês, o croata nunca vinha antes para determinar quem Tito era. Tito era Tito. Então era o seguinte, o que ele fazia? A língua foi sérvio-croata, croata-sérvio. Essa era a língua falada pela Iugoslávia. Sérvio era o primeiro, mas era o último. Croata não era o primeiro, mas também não era o último. Mostrava um equilíbrio. Pode parecer brincadeira, mas isso consegue manter a unidade dentro da Iugoslávia. Então a língua da Iugoslávia não é sérvio-croata. Ah, tá no meu livro, tá errado. Sérvio-croata, croata-sérvio, tá? Depois, filhão, poder rotatório. Tito, ele vai ser... Aí o pessoal fala, mas Tito, 45, ele não era presidente, não, era primeiro-ministro só. Igual o Vladimir Putin, ele fica no poder o tempo que ele quer. Em 53 ele foi presidente perpétuo da Iugoslávia. Ficou de 53 a 80, ele estava acima do bem e do mal. E aí o que ele fazia? Havia os presidentes, ali os primeiros ministros tal, que eram escolhidos rotatoriamente. Então cada período um deles governava a Iugoslávia. Isso aqui era um país só. Isso aqui era um país só, tá? Então cada um deles vai governando a Iugoslávia, até que vai chegar em Slobodan Milosevic. Vou chegar lá. Autonomia. Que autonomia, professor? Autonomia para Voivodina e autonomia para Kosovo. Voivodina e Kosovo poderiam escolher políticos locais para presidirem aquelas províncias, e também era autorizado o ensino da língua húngara em Voivodina e o albanês em Kosovo, tá ok? Depois, liberdade religiosa. Peraí. Eu li que Tito é ateu, e que ele brigou por um Estado laico, tá? Estado laico é diferente de Estado ateu, filhão, tá? Se você não sabe disso. Estado ateu não tem religião, tal ponto. Estado laico, a religião, você pode ter seu culto religioso. Veja bem, há uma diferença. E Tito, apesar de ser ateu, e Tito também era favorável ao Estado laico, dentro do processo do Tito, ele teve uma grande flexibilização com religiões. Tanto isso é importante. Os muçulmanos eram considerados religião. Aí ele fala, não, os bósnios muçulmanos passam a um patamar superior. Bósnio muçulmano é considerado quase como uma etnia, considerado uma etnia dentro da Iugoslávia. Etnia está acima do processo apenas religioso. Então Tito consegue manter esse país todo durante 35 anos de forma tranquila. Tito, para quem não sabe, você que nesse negócio todo polarizado, só para você ter noção, Tito a Iugoslávia era o único país socialista que tinha embaixada no Paraguai, que era comandado pelo Stroessner. Nem a Rússia tinha, porque o Stroessner não queria lidar com marxistas, e o Tito era respeitado. O Tito rompeu com o Chile, né, na época que o Pinochet deu o golpe lá e tirou o Allende. O Tito, por sua vez, recebeu condecorações do Brasil, inclusive a Ordem Cruzeiro do Sul e outras. E ele recebeu várias condecorações do mundo capitalista. Estou colocando isso porque senão o indivíduo hoje é tudo assim, ou é capitalista ou é fascista. Ou você é isso ou é aquilo outro. Não é assim que funciona, meu irmão. O mundo é um pouco mais do que essa coisa sim, sim, não, não, tá ligado? E é o seguinte, e se o cara vier na rua com essas coisas, esse jogo assim, tem que ter o swing, mano. Então é o seguinte, Tito consegue manter, ele morre. Como eu falei pra vocês, ele morre em 80, tranquilo, já velhinho, porra. Mataram o Tito, tenha paciência. O cara tava com quase 90 anos de idade, filhão, se liga.
E aí, com a morte de Tito, vai ressurgir cada vez mais os nacionalismos na Iugoslávia. Então é feito um colegiado para comandar, e até que em 1989 entra no poder ele, parece nome até que parece aqueles defensivos agrícolas para nós, Slobodan Milošević. Slobodan Milošević vai ser o homem que vai fazer com que haja esse processo de balcanização e fragmentação. Mas isso fica para o próximo vídeo. Tamo junto já, Elvis, porque vídeo curto, porque senão você vai me xingar. Esse já que não tá me xingando. Tamo junto, fião já, Elvis. Aquela paradinha louco Abreu.